Hoje, a liturgia do quarto domingo da Quaresma. E este quarto domingo é uma sequência desta caminhada bonita que nós estamos fazendo, de nos aproximarmos ainda mais de Deus. É esta a finalidade da Quaresma, que o nosso coração seja purificado, que o nosso coração esteja aberto para Deus. Mas para isso é importante que os nossos olhos também se abram. Deus ama incondicionalmente, e por isso Deus olha e valoriza o coração de cada pessoa. Deus não está fixo, nem preso ao externo, mas o olhar de Deus é muito além. Ele olha o interno, Ele olha o coração, Ele olha a consciência, Ele olha para o interior, para a essência da pessoa. E se nós pudéssemos darmos um título para a nossa pequena reflexão deste domingo, poderíamos chamar esta reflexão de os olhares. Sim, os olhares de Deus para nós e o nosso olhar para Deus. Os olhares. A primeira leitura de hoje nos mostrou em pequeno trecho como foi a eleição de Davi. Davi era filho de Jessé, tinha muitos irmãos, vivia pastoreando o rebanho do pai, e enquanto o rebanho pastava, Davi louvava a Deus, entoava cânticos e ficava ali adorando a Deus naquele campo. Mas enquanto isso, Saul, que era o rei de Israel, não estava mais correspondendo ao temor a Deus, exercendo o reinado como deveria. Por isso Deus rejeitou o reinado de Saul. Tocou no coração do sacerdote e mandou o sacerdote ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Veja que isso não é pouca coisa, hein? Ser ungido rei de Israel. E o sacerdote entrou na casa e foi olhando os filhos que estavam ali. E Deus disse claramente para o sacerdote: você está olhando o externo, eu olho o interno, eu olho para o interior. Não é nenhum destes que eu escolhi. E aí, o sacerdote pergunta: você só tem esses aqui? Tem algum filho perdido por aí? Tem o Davi, o mais novo. Ele está lá no meio do campo, vai chamá-lo. E quando o sacerdote vê Davi, o Senhor confirma que aquele é o escolhido dele. Aquele deveria ser o rei de Israel. Alguém que amava e buscava, louvava e glorificava a Deus através da sua vida, lá no campo, lá entre a natureza. E a palavra da primeira leitura nos diz que ele foi ungido como rei de Israel. Saul vai perseguir Davi depois, mas Davi vai provar que ele foi de fato escolhido pelo Senhor, porque o Senhor vai dar capacidades a Davi, diferentemente de todos os outros. O Senhor vai manifestar na vida de Davi o seu poder. E uma das manifestações foi como Davi derrubou o gigante
o gigante Golias, com pedrada. Conhecemos bem a história. Reinou em Israel por 46 anos. Estruturou toda Israel, dividindo em tribos. Organizou sistematicamente, politicamente, toda Israel. E sempre promoveu o culto ao Deus verdadeiro. Por isso, Davi foi o maior rei da história de Israel. Isso para que nós entendamos que o Senhor olhava e sondava o coração dele lá naquele campo, fazendo aquele trabalho simples. Deus o honrou, Deus o elevou ao trono, saindo lá daquele pasto para o trono do palácio. Então, a primeira leitura, já entendemos que o olhar de Deus é um olhar além, que vê muito além das nossas fraquezas humanas. E o olhar de Deus nos elege, nos escolhe, nos capacita e vê em nós o potencial. O Salmo 23 que nós ouvimos e cantamos é um louvor que Davi entoava ao Senhor, chamando o Senhor de pastor. Está aí uma ótima dica para que nós diariamente nesta quaresma rezemos o Salmo 23, dizendo ao Senhor: Tu és meu pastor e nada me faltará. Depois, a segunda leitura, o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Éfeso que todos nós que recebemos no batismo a graça do Espírito Santo, nos tornamos filhos da luz. O batismo é o sacramento da iluminação. Ilumina o nosso ser, a nossa vida, o nosso inconsciente, o nosso coração. É Cristo vivo e ressuscitado que passa a morar dentro do nosso ser, através do batismo. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem fazer morada dentro de nós. Por isso, nós nos tornamos filhos da luz. E as nossas obras devem ser obras de luz, diferentemente daqueles que não estão servindo a Deus, que vivem nas trevas. As obras das trevas são obras do mal, mas quem segue ao Senhor promove justiça, paz, amor, alegria, generosidade, fraternidade. Então esta é a catequese que nós ouvimos na segunda leitura do apóstolo Paulo. E o evangelho, um pouco extenso, mas repleto de mensagens para todos nós. Quaresma é tempo de nós abrirmos os nossos olhares para contemplarmos as obras de Deus. Jesus passa e encontra-se com um rapaz cego de nascença. Um rapaz que tinha família, mas que se tornou mendigo porque não podia trabalhar. Por duas questões. Primeiro, porque uma pessoa que tivesse uma deficiência física de nascença, ela era considerada como alguém que estava sendo castigada por Deus. Ou ela tinha pecado, ou seus pais tinham pecado. Se a pessoa tivesse alguma deficiência mental, esta pessoa era considerada como alguém possuída pelo demônio. Não se tinha entendimento científico naquela época, como hoje, em que se explicam as coisas através de estudos. Então alguém pergunta para Jesus: Jesus, este menino, este moço, ele é cego de nascença, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? O que Jesus responde para eles? Ninguém, nenhum, nem os pais. Esta situação serve para manifestar a glória de Deus. Como assim? Alguém que não enxerga?
Aí o padre estava dizendo que tem duas questões, né? Primeiro era a questão do pecado, castigo. Segundo, quem que ia dar emprego para alguém que não enxergava? Então ele era mendigo. Aí Jesus vê essa situação, vê que aquele jovem, ele tem potencial, ele se comunica, ele só não enxerga. Jesus vai, cospe no chão, mistura a saliva com a terra e coloca aquela saliva com terra nos olhos do moço. Talvez para nós pareça até uma coisa estranha. Afinal de contas, existem situações que Jesus curou e libertou apenas falando. Teve outras que ele tocou. Teve gente que tocou na roupa dele e foi curada. Agora Jesus faz barro com guspe? Mas tem um significado. Vamos lá para o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quando Deus criou o ser humano, qual foi a matéria-prima que Deus usou? O barro. Então quer dizer que nós viemos do barro, do pó. Se a gente morrer, Deus o livre e guarde, o que nós vamos virar? Pó. Nós vamos virar barro. Mais cedo ou mais tarde. Então este gesto de Jesus fazer um pouquinho de barro e colocar ali, nos olhos dele, significa que ele estava recriando a vida daquele jovem, que ele estava dando novamente uma oportunidade de vida para aquele jovem. Se na primeira ele nasceu cego, agora Jesus recria a vida dele e dá a ele uma chance, uma oportunidade de recomeçar a partir de um novo barro, de uma nova criação. E isto somente Deus pode fazer, recriar a vida de uma pessoa, dar a ela a oportunidade de recomeçar. Somente Deus pode dar. Por isso a saliva que Jesus derrama, coloca ali, simboliza aquela presença divina de Deus que tem poder de criar. Veja que lá no livro do Gênesis diz que depois que Deus fez o bonequinho, Deus soprou nas narinas do bonequinho e deu a ele vida. A situação é parecida. Este jovem terá uma vida nova, mas a partir do momento em que Jesus tocá-lo com esta saliva. Aí Jesus coloca o barro e manda este jovem ao tanque de Siloé. Lá ele chega com a cara suja de barro e começa a jogar água, lavando os olhos. E quando aquela água tira o barro, ele começa a enxergar. Esta água do tanque de Siloé também tem um simbolismo para nós hoje. Ela simboliza as águas do batismo. Todos nós recebemos esta graça sacramental. Todos nós fomos um dia lavados pelas águas batismais. E o nosso olhar pelo batismo se abre. Nossa vida é iluminada pela graça de Deus, através das águas do batismo. Então, este batismo simboliza que agora, este jovem terá uma vida nova, porque ele verá Cristo. E quem vê Cristo, quem confia nele, quem entrega a sua vida a ele, tem uma vida transformada, uma vida iluminada. Por isso ele vai, lava o rosto, lava os olhos e começa a enxergar. Imagina a alegria dele. Agora ele ia poder ser tudo aquilo que ele não pôde ser. Chega de ser mendigo, chega de ser humilhado, chega de bater nas coisas porque não enxergava. Agora ele pode tudo. Ele pode ser feliz, ele pode recomeçar a vida. Talvez ele pode até se casar se ele quiser, sim. Vida nova para alguém que se encontrou com Jesus. Vida nova para alguém que assumiu as águas do batismo.
A mensagem principal para nós do Evangelho de hoje significa que na Quaresma nós estamos abrindo os nossos olhos. Deus quer nos recriar como recriou a vida deste jovem. Deus não se esqueceu que nós somos barro, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Mas por isso, pelas águas do batismo, Ele nos dá uma nova oportunidade, nos trata como filhos. E se outrora pecamos depois do nosso batismo, Deus nos dá o sacramento da confissão. Então, este tempo de Quaresma é um tempo de iluminação, onde o Senhor nos ilumina, ilumina nossa mente e abre os nossos olhares, para que nós olhemos além, como Deus olha, para que nós enxerguemos muito mais com o olhar de Deus. E, sobretudo, que o nosso olhar não seja um olhar preconceituoso, que julgue as pessoas pelas aparências, mas que o nosso olhar seja um olhar de amor, de misericórdia, como o olhar do Senhor. Então nós vamos pedir hoje esta graça, neste quarto domingo, chamado Domingo Letare, chamado Domingo da Alegria. Que o nosso coração seja de fato alegre, porque temos Jesus conosco. Ouvimos sua palavra, comungamos Eucaristia, fazemos e somos comunidade. Veja que aquele rapaz depois foi interrogado e foi expulso da comunidade dos judeus porque ele creu em Jesus. Mas é claro, quem que não ia crer? Jesus abriu o olhar dele. Imaginemos então, se nós percebêssemos o quanto Deus trabalha nas nossas vidas, o quanto Deus já realizou em nossas vidas, jamais viveríamos nas trevas, mas busquemos sempre a luz, porque Deus continua realizando maravilhas em nós. Então que o Senhor nos ajude a vivermos bem esta quarta semana da Quaresma, porque as festas se aproximam e a nossa vida precisa estar cada vez mais voltadas para o Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém. Juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso,